Presta atenção no negócio. O Flamengo ano passado tinha o time, que era um time fantástico. E eu não sei se o Jorge Jesus, quando poupava o time, quando não poupava o time, é porque talvez ele não tinha opções tão interessantes assim para algumas posições. Não, ele... Esse ano, o Flamengo deu como diria o Bruno Henrique, é outro patamar de novo, gente. Olha aqui, ó. Vamos pegar desse time supostamente o B. Ó, o Gustavo Henrique seria titular hoje. Não, eu acho que o Gustavo Henrique vai ser titular no lugar. Tudo bem. Então que for, não vai mudar. O Léo Pereira. Vai ser o Léo Pereira. O Léo Pereira também seria titular em vários times do futebol brasileiro, ok? O René é um bom lateral esquerdo. Renovou o contrato. É um bom lateral esquerdo. O Thiago Maia, põe lá a arte, Marcel. Tô falando, você tira. Põe lá. O Thiago Maia, o meio-campo, esse meio-campo do Flamengo, que é Thiago Maia, Diego, Vitinho e Pedro Rocha, seria um meio-campo titular de vários times grandes do futebol brasileiro, ou não? Claro que sim. E esse ataque, Michael e Pedro, também seria titular em qualquer grande clube do futebol brasileiro, ou não? Benja, gente, nesse time B do Flamengo aí, o Vitinho e o Diego participaram muito ano passado. Foram os dois que mais entraram e corresponderam. A torcida do Flamengo tem talvez uma base do Vitinho pelo último jogo que ele fez contra o Liverpool, porque ele entrou mal, assim como o Lincoln também. Mas o Vitinho, para a temporada do Flamengo, ele foi interessante. Ele participou de gols, dando assistências ou então fazendo. O Flamengo está com um time muito forte. Eu acho que o Jesus, esse ano, não vai usar, o que ele fez em 2019. Repito, em 2019 ele não tinha tantas opções. Sim, mas hoje ele tem. Mas ele disse que não é perfil dele fazer isso. Mas hoje ele tem. Mas ele tem condições, mas não é perfil dele fazer. Ele pode mudar 2, 3 jogadores. Ele chegou a mudar numa partida contra o Grêmio, ele mudou 5, no máximo que ele mudou durante o campeonato. 5 jogadores. Olha isso aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Sempre 2-3. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Michael e Pedro. Mesma coisa. Bom time. Não é a mesma coisa, mas é isso que tá todo mundo falando, o Benja. O ano passado ele deixou... Eu não falei que é a mesma coisa, mas o abismo de diferença não é tão grande. É grande. Sim, tão grande não é. Ele vai olhar pro banco e ele vai falar. Michael é uma dúvida. É uma aposta, perdão. Michael é uma aposta. E o Pedro é um jogador completamente diferente do Gabriel. Sim, mas é goleador. Sim, é goleador. Vai ser mais fácil para ele jogar no Flamengo. Mas muda o time. Eu tô entendendo o que você tá falando. De fato, o time é muito forte, E eu estava até ontem no expediente falando sobre isso. Mas não parece uma contradição do Jorge Jesus pedir tanto jogador, se ele mesmo disse que corre domingo, descansa segunda e terça, corre quarta, descansa quinta, sexta e sábado, corre domingo? Não, porque o próprio Marcos Braz falou pra gente aqui, numa entrevista no Mercado Fox, não, já era o debate final, que o Flamengo vai perder jogadores para a seleção em 9 datas do Campeonato Brasileiro. 9 datas. É quase um terço do campeonato. Ele pode perder Rodrigo Caio, Gerson, Bruno Henrique, Gabriel e o Arrascaeta para o Uruguai. São 5 para a Copa América. Quase um quarto? São 40. Na Copa América, esses 5, a princípio, correm... o Flamengo corre sério risco de perdê-los, né? Agora, tem uma situação que eu entendi do ano passado, não é que o Jorge Jesus não rodava o elenco porque os reservas eram ruins. Eram, obviamente, de um nível abaixo. Mas ele, em primeiro lugar, fez uma coisa muito certa e que foi o que conseguiu fazer o Flamengo dar esse salto. Ele entrosou um padrão de jogo numa escalação. E agora ele melhora o banco de reservas, ou ele melhora as opções, para que quando houver uma perda de algum jogador, o Flamengo conseguir manter esse mesmo nível de produtividade ou até melhorar. Em algumas posições o Flamengo até, na minha opinião, melhora. Né? Se você perde ou o Léo Pereira, ou o Gustavo Henrique, ou sai o Rodrigo Caio, entra o Léo Pereira, seja lá, esses 3 jogadores rodando, o Flamengo fica com um setor de um miolo de zaga muito bom. Sai o Arão, entra o Thiago Maia, que tem possibilidade até de ser titular. Que o Arão terminou a temporada voando, o homem de confiança do Jorge Jesus, mas
O Thiago Maia é um baita jogador. Se esse menino conseguir jogar 50%, 60%, 70% do que ele jogou no Santos, já é um grandíssimo investimento que fez o Flamengo. Pra jogar assim. Né? Eu acho que talvez que o Flamengo, ainda se tiver oportunidade no mercado, porque o Flamengo está varrendo a joalheria de uma forma maravilhosa, né? Varrendo contratações. a joalheria? Não, o Flamengo tá entrando na joalheria comprando tudo, né? O Flamengo entra naquela joalheria de altíssimo nível em Milão, na Via Veneto, tá comprando tudo. Tiffany. Não, a Tiffany tá indo nas maiores, né? Em Roma? Então, seja lá onde for. Não inventa coisa, não inventa as coisas. Fala que tá contratando bons jogadores, é Via fácil Ápia. falar isso. Não é Via Ápia que ligava ao... Varrer a joalheria, nunca ouvi isso da vida. Não, acho que o Flamengo Varrer a joalheria é ladrão que vai lá... Não faça comparativo idiota, que eu tô falando uma coisa, uma analogia elogiosa ao Flamengo. O Flamengo tá entrando numa loja e tá comprando tudo, varrendo no bom sentido de levar todas as melhores opções. Eu acho que se ainda faltar alguma coisa no mercado, talvez um meia de articulação, porque nesse segundo time que a gente colocou ali na hipótese... Meia? Não, o Vitinho não é meia, o Pedro Rocha não é meia. Falta talvez é um lateral direito. Não. O menino você pode resolver esse problema se você passar o Diego ali pro meio campo. Sim, você encontra uma segunda opção de ter o Hugo Mas ele tem razão. Se você for jogar com o Diego como segundo volante, falta um cara ali no meio falta o meio. Claro que sim. Claro que sim. O time fica veloz. Vai parecer ontem o jogo do San Diego que eu fiz as duas. Lógico. Sim. Mas aí quem vai fazer o segundo volante? Aí você tem que buscar um moleque da base. Ainda tem o Pires da Mota, hein? Não, o Pires foi vendido. Não, o Pires da Mota tá lá. O Pires da Mota tá aí Não deu certo? Tá lá ainda. Os dois estão treinando. E tem o Berril ainda também. O Berril treinou de lateral direito ontem. Mas esse Mateuzinho aí é o menino que eles veem como grande aposta. E outra, põe um outro menino lá, o Hugo Moura. Essa que é a preocupação. Hugo, né? O Flamengo, é lógico que ele faz um time experiente, com ótimos jogadores, com muita gente de valor, mas em alguns momentos trava a base, né? Quando você está num momento muito esplendoroso financeiramente falando, você consegue contratar já o imediato, você acaba travando um pouco da base. Pode da base? Ô, pessoal, o que na opinião de vocês pode atrapalhar o Flamengo em 2020? Porque, olha, se era para montar elenco, o elenco do Flamengo é fortíssimo, fortíssimo. Paga em dia, estrutura funcionando, Maracanã todo jogo lotado. O que pode atrapalhar o Flamengo em 2020? Se o Jorge Jesus não renovar o contrato por uma temporada. Olha, se tudo está sendo feito... Mesmo assim, tudo se eles souberem contratar um técnico se não for o Jesus, o Sampaoli está offline no mercado aí esperando uma possibilidade aqui dentro do cenário nacional. O Sampaoli supriria a altura o Jorge Jesus. Tudo que muda o estilo de jogo, claro. Tem boas condições até de superar. Mas eu acho que tudo está sendo feito para o Jorge Jesus. Qualquer treinador que substitui o Jesus está ferrado. Estaria ferrado se porque não o legado do Mas o Flamengo... É a mesma coisa. O Sampaoli... Qualquer treinador vive. Não, qualquer um, porque você tem que chegar e o grau, o nível de qualidade, o grau de exigência está muito lá em cima. Gente, o cara em 6 meses ganhou tudo. Ele ganhou tudo. O que era pra ganhar. Não, mas assim, então, tudo é... Ele ganhou 2 títulos expressivos. 40 anos. Brasileira, Libertadores. Deixa eu te falar, 40 anos lá, 38 anos você ganhar uma Libertadores. E o brasileiro, da forma que ele ganhou, gente, é brincadeira. Quebrou o recorde de tudo. O treinador qualificado, cara, ele sonha em pegar um objetivo desse. Time qualificado, investe pesado, tem estrutura, paga em dia. Tem material humano para trabalhar. Um cara competente, Benjamin, ele consegue segurar o volante e continuar a corrida, cara. Também acho. O Rogério Ceni, quando saiu de São Paulo, nenhum goleiro conseguia jogar no lugar dele. Agora conseguiu. Acharam um técnico hoje no padrão que o Flamengo tem mais fácil. O Sampaoli não ganhou título no Santos, mas a torcida adorava o cara, gostava de ver o Santos jogar. Você vê, o Gesualdo chegou 2 jogos, já começa a cobrança. Por quê? Porque o grau de exigência que o torcedor do Santos tinha aumentou demais. O cara quer ver aquilo lá. Ele gostou do que ele viu, ou não é? Sim. Mas o ano passado eu fiz esse comparativo e as pessoas não entenderam. Eu repito. Porque você não consegue se expressar bem. Não, pelo contrário. É que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de raciocinar. Não é. Às vezes ele fala. Ele começa com aquelas analogias. A abelha, o mel, o carro. Ele vai falar um carro. Pelo contrário. O ano passado, quando eu fiz esse comparativo, e não se prendam a títulos. Eu estou falando com relação a trabalho. Eu repito, o que o Sampaoli fez com o Santos no ano passado foi muito mais difícil de ser feito do que o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo.
O Sampaoli, ele pegou um time aí desacreditado, um time aí que ninguém gostaria de pegar, um time que era desacreditado, inclusive pela própria torcida do Santos, e ele colocou o Santos na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Jorge Jesus, ele teve muito mérito no trabalho dele, fato que teve. Porém, olha a estrutura do Flamengo, olha o elenco que o Flamengo já tinha nas mãos. Tudo bem, reforçou, trouxe 7 jogadores aí para reforçar o sistema defensivo, sim, mas com o que o Flamengo já tinha na mão já dava para fazer algo melhor. Tanto que quando ele chegou, ele não tinha os 7 à disposição, ele foi ganhando com o passar do tempo. E ele já fez o Flamengo jogar diferente. Mas não foi mais do que obrigação dele, cara. O Flamengo, pelo investimento que fez, pelo material humano que ele tinha, pela estrutura que tinha e pagando em dia, o Jorge Jesus correspondeu às expectativas. Ele foi contratado para isso. Ele provou que é competente. Sim. Provou a competência. Porque um técnico incompetente pegaria esse time do Flamengo e não faria nada. O Jesus não, ele pegou e mostrou o resultado. Ele é competente. Não, mas são coisas diferentes. O Jesus correspondeu às expectativas, ponto. Correspondeu. Mas quem vier para... Não. Ele correspondeu às expectativas. Isso é uma coisa, correspondeu. O que ele fez superou as expectativas. Sim. São coisas diferentes. É verdade. Tá certo? Que ninguém aqui venha me falar que imaginava algo nesse patamar, pô. Não. Se ele tivesse ganho... Mas ele não tirou leite de pedra, bem. Essa que é a grande realidade. É porque ele chegou contra o Atlético Paranaense e foi desclassificado pelo Atlético Paranaense. Ninguém falou que era para jogar com o Emelec, o primeiro jogo foi ruim. Depois teve que fazer o segundo jogo. Acertou o time. Se Jorge Jesus tivesse chegado, tivesse ganho o Brasileirão com o Flamengo fazendo isso, era lindo e maravilhoso já. Gente, o cara ganhou a Libertadores. Independentemente dos títulos, o Jorge Jesus mexeu com a estrutura do futebol brasileiro. Mexeu com o formato de jogo, mexeu com uma série de outras situações. Tá, treinamentos, aplicação de métodos. Aí eu já discordo de você. Já discordo. Eu acho que ele e o Sampaoli. Eu acho que mais o Sampaoli do que ele. Eu não acho. Acho mais ele. Ele que ganhou. Sim, não, tudo bem. Mas aí vai entrar naquela história que o Mano acabou de falar. Olha os jogadores que ele tinha e os jogadores que o Sampaoli tinha. Sim, claro. Mas no final das contas... Claro, a gente não vai saber. Então o Sampaoli poderia dirigir o Flamengo, podia não ganhar. Podia. Agora, eu acho que a proposta de jogo do Sampaoli, eu acho que foi muito mais radical do que a do Jorge Jesus. É diferente mesmo. Completamente diferente. Mas eu prefiro a do Jorge Jesus. Não, tudo bem, é uma questão de preferência. Mas eu acho que mexer com as estruturas do nosso futebol, mexer com conceitos, o Sampaoli mexeu muito mais do que o Jorge Jesus. Só que tem uma coisa. Tanto é que os times hoje tentam jogar muito mais a maneira do Sampaoli do que a maneira do Jorge Jesus. Os times tentam fazer isso, pela marcação alta, as linhas próximas. Porque ninguém tem a qualidade que de jogador que o Jorge Jesus tem. Mas eu vou entrar no Mas ele poderia fazer isso com Eu acho que os dois tiveram influência. Ele marca a linha alta, aquela pressão de 30 minutos no começo do jogo. Não marca. É o que ele fez na Libertadores, o que ele fez no Campeonato Brasileiro. Bem menos. 30 minutos, aquela pressão total. Bem menos. A diferença é um volante fixo, que o Santos voltou a voltar agora. Acho o Jorge Sampaoli um grande técnico, mas não sei se daria tão certo no Flamengo assim. Acho o Jorge Sampaoli um grande técnico, mas não sei se ele daria tão certo no Flamengo. Por quê? Porque o Jorge Sampaoli, ele pegou um elenco do Santos muito jovem, um elenco desacreditado e que muito comprou a ideia dele. Um elenco de pessoas, de jogadores que precisavam amadurecer no futebol e que viam nele talvez um espelho ou uma referência. O elenco do Flamengo já é rodado, cascudo, vencedor e já tem uma outra linha de raciocínio. O Jorge Sampaoli, muitas vezes, o Sormani disso sabe, ele é um cara de difícil trato até com o próprio grupo. Ele nunca foi um cara tão aberto, nunca foi um cara tão... se mostrou simpático à própria comunicação. Isso a gente via, inclusive, na própria imprensa. Nunca fez questão de falar uma palavra em português, etc e tal. Então, em alguns momentos, era um cara muito complicado de se trabalhar e passou por um período de instabilidade no Santos no segundo semestre que todo mundo viu. Foi quando, na volta da Copa América, quando o Santos teve uma ligeira queda. Ficou um grande período sem vencer, que foi, naquele momento, um conflito entre alguns jogadores que não aceitavam banco de reservas, etc e tal. E naquele momento depois foi contornado. Quando ele pegou a seleção da Argentina, que era uma seleção no mesmo nível de elenco do Flamengo, de jogadores medalhões, de jogadores consagrados, muito bons jogadores, ele entrou em rota de colisão com muita gente pelas ideias que ele tinha. Quando ele trabalhou no Sevilha, o final de trabalho dele no Sevilha foi um final de trabalho também já que começou a dar